Meu nome é Nancy Nagata Gasparini, eu faço parte da equipe da consultoria Nagata Gasparini. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de empatia assertiva, que é um livro da Kim Scott. E eu escolhi esse livro porque muitas vezes, principalmente no início ali da gestão da clínica, a gente ficava com receio de poder falar de uma maneira franca, dar o feedback para o colaborador. Aliás, feedback quase nem existia, né? Então a gente achava que a pessoa tinha que adivinhar o que a gente queria, e aí se ele não fazia o que a gente esperava, depois de algum tempo a gente tinha que trocava 6 por meia dúzia, porque na verdade o que estava faltando é o feedback. Então, o que a gente pode fazer para não perder pessoas com comportamental legal, que aceitariam de coração aberto esse feedback? Então, é isso que esse livro aborda, e como é muito importante nas empresas, porque a gente sabe que hoje, se você tem uma pessoa com comportamento legal, com mindset de crescimento, a pessoa quer aprender, gente, não percam essa pessoa, porque essa pessoa vale ouro para a sua organização, tanto porque ela pode dar exemplo e porque a sua organização tem mais chance de dar certo. Então, a empatia assertiva, ela é um equilíbrio, ela tem um lado franco, você tem que ser franco de uma maneira tranquila, tem que abordar se falta alguma ferramenta, algum treinamento para o colaborador, que é diferente daquela franqueza que você é agressivo. Então não é sobre isso que a gente está falando. Então a gente não precisa diminuir a pessoa, a gente vai oferecer ajuda, tanto em treinamento como em obstáculos, para a pessoa poder atuar melhor. Ou se ela não fala, ela não é sincera, ela não fala, mas fala pelas suas costas nos corredores, que é pior, né? Preferível ela abrir, falar com você o que você pode melhorar, falar que você acredita que ela é capaz de melhorar, porque ela tem esse comportamento de aprendizado e que você vai ajudá-lo. Então, essa empatia assertiva fala nesse sentido, de uma maneira construtiva de desenvolvimento. Não é agressão, não é insinceridade, não é ser falso, né? Que a gente acha, não vou falar a verdade, não vou ser franco, então vou ser falso, vou falar que tá tudo bem. No final sobra para o líder. O que acontece? Ela até dá um exemplo que aconteceu com ela, que ela gostava muito de um colaborador que ela chama de Bob, e no final ela ia compensando o trabalho que ele não fazia, ela ia compensando, não conseguia falar com ele, porque era o início da carreira dela, e no final ele acabou sendo mandado embora, e na hora de ser mandado embora, olha só, ele ficou surpreso. Ele falou assim, gente, mas ninguém me falou isso antes. Quer dizer, se você não fala sinceramente, você está fazendo com que essa pessoa fique só temporariamente na empresa e ela perca a oportunidade de enxergar novos desenvolvimentos. Então, é interessante você falar até se você gosta da pessoa, porque você quer que ela fique, você quer que ela se desenvolva. E esse tipo de comportamento entre os líderes, ele é extremamente comum, né? De não falar francamente, ou falar pelas costas, ou falar de uma maneira agressiva. Então tente, eu sei que é um treino, né? Você não vai conseguir, às vezes, amanhã fazer isso, mas eu estimulo que vocês tentem usar de franqueza, talvez com gráficos, um feedback, não precisa ser muito demorado, né? Eu até acho ruim ficar muito enrolando, sendo muito demorado. Uma coisa um gráfico eu acho interessante, porque se você puder usar desenhos, né? Eu acho que fica mais, além de ficar mais suave, fica mais visual, mais fácil da pessoa lembrar os pontos para melhorar. E eles viram que na Apple e na Google, as equipes que dão mais certo são as que têm sinceridade. E olha só, as startups, quando elas começam, as pessoas se conhecem, né? Um grupo pequeno, as pessoas se conhecem. E dá certo, porque como elas se conhecem, elas falam tudo, né? Eles são sinceros uns com os outros. Quando essa startup vai tendo capital de venture capital, vai crescendo, a pessoa deixa de ter essa sinceridade, essa empatia assertiva, e acontece deles começarem a não falar de uma maneira clara. E aí que corre o risco da startup falhar. Então é interessante que a gente sempre pense, olha, hoje é como se fosse uma startup no início,
a gente faz de conta que todo mundo se conhece e vai falar de uma maneira empática e assertiva, não agressiva, mas empática e assertiva. Então é legal porque esse perfil de líder, ele vai tentar mais convencer do que dar ordens. Na verdade, você não vai mandar, você vai escutar e você vai tentar convencer com perguntas, né? Nessa sua empatia assertiva, você vai mais aprender do que saber. Olha só que bonito, né? Então o líder, ele mais aprende com o outro quando você ensina o outro, com toda certeza você também está aprendendo. Vocês já deram alguma aula ou ensinaram alguma pessoa a fazer alguma atividade ou falar alguma língua, por exemplo. Vocês sabem muito bem que quem ensina aprende também, juntamente com quem está aprendendo. Um grande abraço.